Questão número 6. Na figura, um bloco de 10 kg é arrastado por uma força F ao longo da superfície horizontal. O gráfico mostra a variação da força resultante no bloco ao longo de 5 metros. Se o coeficiente de atrito é de 0,2, o trabalho realizado pela força F em joules quando o bloco se desloca de 0 a 3 metros será: letra A, 30, B, 90, C, 150 e D, 250. Vamos à resolução da questão número 6, onde um bloco de 10 kg é arrastado, por uma força F ao longo de uma superfície horizontal. Então eu fiz o desenho aqui, da superfície do corpo, ele é arrastado por uma força F, tá? Nessa superfície. Só existe essa força F, Douglas? Não. Nós temos a força peso, o peso que é sempre vertical e para baixo, ou seja, voltado para o centro da Terra, Nós temos a reação normal de apoio, que é sempre perpendicular à superfície. Nesse caso aqui dá até para a gente dizer que a normal e o peso se anulam, já que elas estão em sentidos opostos. E existe uma força de atrito aqui, inclusive na questão, ele me dá o coeficiente de atrito, tá? Só que ele me dá também o gráfico da força resultante. Reparem que a força resultante, lógico, a força F é que consegue puxar o bloco para a direita. Com isso, a força resultante, senhores, o R lá do gráfico que ele te dá, é F menos FAT, Isso é bem interessante. E o trabalho também da força resultante, senhores, é o trabalho da F menos o trabalho da FAT, da força de atrito. Isso é importante também a gente entender, porque a força F está no sentido do movimento, e a força e a FAT está oposta ao sentido do movimento. Então nós vamos ter que calcular, logicamente, o trabalho da FAT, o trabalho da resultante, para poder descobrir o que ele pede na questão, que é o trabalho de F entre os deslocamentos de 0 a 3. Reparem que ele me dá o gráfico de 0 a 5, é para te confundir mesmo, Então, primeiramente você vai ter que calcular o trabalho de R. Como é que a gente calcula o trabalho da resultante? Simples, amigos, é só a gente calcular a área da figura, Que figura? Da figura entre a linha do gráfico e o eixo do deslocamento, ou seja, a figura que nós vamos calcular a área é essa aqui, ó. Ah, Douglas, mas não vai pegar a outra parte, não? Não, porque ele fala do deslocamento de 0 a 5, mas ele quer o deslocamento de 0 a 3 na questão. Então, primeiramente, calculando o trabalho de R, nós vamos calcular a área dessa figura, certo? Como é que a gente calcula a área da figura nessa questão? É só pegar a base vezes a altura, porque isso é um retângulo, A base é 3, a altura é 30, então é 3 vezes 30, isso dá 90 joules, ok? Esse é o trabalho da força R. Para calcular o trabalho de F, que é o que ele pediu na questão, nós vamos ter que calcular o trabalho da FAT. Mas como é que a gente calcula o trabalho da FAT? Como a FAT é uma força oposta ao sentido do movimento, aqui já está o sinal negativo, Então, ela vai ser menos FAT-D, certo? Ótimo. Bom, mas só que a FAT, senhores, é μ vezes normal. E nesse caso, como a normal e o peso se anulam, logo, o trabalho da FAT será igual a menos μ mgd, É assim que a gente calcula o trabalho da FAT. Calculando, então, esse trabalho, é só substituir os valores. O trabalho da FAT é igual a menos 0,2 vezes a massa, que é 10, a gravidade, que também é 10, e o deslocamento, que é 3. Ok, amigos? Bom, fazendo essa conta, eu vou ter 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 10 dá 20, vezes 3, 60. Na verdade, trabalho da FAT, menos 60 joules. Ok? Tomem só cuidado na hora da substituição,
porque eu quero o trabalho da força resultante, é o trabalho da F. Então vai ficar assim, ó, 90 é igual ao trabalho da força F menos 60, ok? Jogando menos 60 para o outro lado, o trabalho da força F, meus amigos, é 150 newtons, correto? Ou newtons não, senhores, joules, né? Até porque trabalho é energia, e energia é medido em joules, correto? Então, nosso gabarito, senhores, é a letra C, ok? 150 joules. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.